Bom, pessoal, então vamos começar. A aula passada a gente começou a conversar sobre magnetostática, né? Conversamos aí sobre questões do campos magnéticos. Vimos que no caso de campos magnéticos existem três possibilidades aí de fonte para criar um campo magnético, né? Primeiro são os ímãs permanentes, que é uma possível geração de campos magnéticos. Depois nós vimos que é possível também através de um campo elétrico variante no tempo. E ou então uma corrente, uma corrente filamentar, né? Ou superficial, ou uma densidade aí volumétrica de correntes também pode gerar campos magnéticos. Nós aqui dentro do nosso estudo agora, nós vamos focar em campos magnéticos gerados por correntes, que são campos estáticos, né? Não variantes no tempo. E aí discutimos toda a parte da matemática, as definições de do campo magnético, vimos a questão da lei de Biot-Savart, que está diretamente correlacionado aí com o caminho que a corrente faz e aí em relação ao vetor de ponto de referência através de um produto vetorial. Vimos a lei circuital de Ampère, né, que a gente faz uma integral de caminho fechado em torno da corrente. Então, ou seja, se eu pego o campo magnético e faço uma integral de caminho fechado, ele vai me dar a corrente total que esse caminho envolve. Tá? Isso aí é bem interessante também. Chegamos ali finalmente no final da aula passada e desenvolvemos algumas equações matemáticas importantes para as definições, expressões e fórmulas para que descreve tanto os campos magnéticos estáticos quanto os campos elétricos estáticos, né? Lembrando que o magnetismo é um fenômeno complexo na natureza, como a gente vai ver depois, não na aula de hoje, mas na próxima aula, quando a gente for discutir a parte de materiais magnéticos, né? Porque aí já em muito dessas provas, muito das propriedades que aqui vão ser discutidas só podem ser provadas a nível quântico, utilizando mecânica quântica, mecânica relativística, para poder chegar aí a algumas definições aí que nós vemos na natureza, né? A questão dos materiais ferrimagnéticos, diamagnéticos, spins, etc. Isso tudo aí influi dentro do magnetismo, tá? Bom, e aí fazendo um resumo final da aula passada, nós vimos toda essa definição dessas equações aí, que são as equações que regem os campos estáticos do eletromagnetismo, né? O divergente aí da densidade de campo elétrico vai ser igual à densidade volumétrica de cargas. Isso aí está diretamente relacionado com o fato da carga ser a origem do campo elétrico. O rotacional do campo elétrico é igual a zero, né? Ou seja, não tem nenhum tipo de efeito se eu rotaciono no espaço o campo elétrico, mas variando com o tempo tem. A gente vai ver depois. O rotacional do campo magnético vai me dar a densidade volumétrica de corrente, né? Ou seja, a fonte que está gerando esse campo magnético é uma corrente e esse campo magnético sempre vai circundar o caminho da corrente utilizando lá a regra da mão direita. O divergente do campo magnético, nesse caso a densidade de campo magnético é igual a zero. Isso aí nos diz que não existe uma fonte magnética, ou seja, não existe uma partícula magnética, como por exemplo existe uma partícula fundamental elétrica. Só lembrando que nós definimos na parte de campos elétricos que a densidade de campo elétrico vai ser igual à permissividade elétrica vezes o campo elétrico. E aí a gente fez um correlato, também definimos também um correlato, que é onde eu tenho que a densidade de campo magnético vai ser igual à permissividade magnética vezes o campo magnético. Lembrando que esses campos de densidade têm a ver exatamente com a densidade de linhas que flui através de uma superfície fechada. No caso do campo magnético, isso é zero, que é de onde vem o divergente propriamente dito. Associado a isso, nós temos também a relação do campo elétrico, o campo eletrostático, com o potencial elétrico, que é menos o gradiente do potencial elétrico. Então são as equações que regem esses dois campos, né, regem toda essa parte do eletromagnetismo desses dois campos. São campos ainda que não estão variando no tempo, como a gente vai ver na última unidade da nossa disciplina.
Essas mesmas equações elas podem ser descritas também em sua forma integral, né? Elas são muito mais conhecidas na forma diferencial, por ser mais compacto, né? E mais fáceis, inclusive, de ser escritas, mas na forma diferencial, principalmente a lei de circuital de Ampère fica bem clara, que a integral em caminho fechado, através de um caminho fechado, é igual à corrente total que esse caminho circunda, tá? Ela tem uma associação, muitas vezes, com a lei de Gauss do campo elétrico, que na realidade o campo elétrico, se eu faço a integral através de uma superfície gaussiana fechada, vai ser igual à carga total que essa superfície envolve. Então, muitas das vezes é feita uma correlação entre essas duas formulações, tá? Mas é importante isso. Como não existe uma fonte elétrica, reparem que a integral em superfície fechada, através de uma superfície fechada, do fluxo da densidade de campo magnético é igual a zero. Daí sai aquele divergente de B igual a zero, se a gente for utilizar ali o teorema de Gauss-Stokes, tá? Teorema de Gauss, tá? Então a gente fechou na aula passada exatamente fazendo essas abordagens, né? Chegando a esse conjunto aí de equações que regem esses fenômenos na natureza, que são os fenômenos que envolvem campos estáticos. Mas ainda tem bastante coisa para ver na parte de magnetostático, ou seja, campo magnético estático. Bom, sempre, e aí eu já falei isso para vocês, em vários momentos busca-se correlação ou busca-se correlacionar as características do campo magnético estático com o campo eletrostático. Né? Assim como eu tenho um potencial elétrico, e aí quando eu calculo o gradiente, menos o gradiente desse potencial, eu tenho um campo eletrostático. A pergunta é, será que é possível a gente definir também uma função escalar? Né? Isso é um campo escalar. Já discutimos longamente campos vetoriais e campos escalares. É possível a gente definir um campo escalar, cujo o negativo do gradiente desse, inclusive o negativo surge aí exatamente para forçar mais ainda a comparação e a correlação com o campo elétrico. Se eu calcular o negativo do gradiente desse campo escalar, eu obtenho então o campo magnético. Então é possível a gente ter uma função. Quando a gente fala de campo, quando a gente fala de campo de potencial, a gente tem uma explicação física para esse potencial, que é a diferença de potencial, as superfícies equipotenciais, etc. Quando a gente vai partir agora, e as coisas que a gente vai ver na aula de hoje, né, e também a gente vai ver que são mais recursos matemáticos que foram sendo criados para facilitar a forma de como a gente vai descrever o campo magnético e também reforçar a correlação ou a busca de correlação entre o campo magnético e o campo elétrico, né? Ou seja, eu tenho expressões que são bem parecidas, eu tenho formulações que são bem parecidas, naturalmente são fenômenos distintos, mas que não, quando a gente olhar ali os campos variantes no tempo, esses dois fenômenos eles têm uma convergência interessante. Bom, primeiro, ao escolher essa função escalar, ou seja, quando a gente for definir essa função escalar, quando a gente for propor essa função escalar ela não pode, de hipótese nenhuma, conflitar com resultados que já existam, ou seja, aqueles resultados que nós obtivemos aí na aula passada. Então, por exemplo, o rotacional do campo magnético é igual à densidade de corrente, tá? Ou seja, o rotacional de menos o gradiente dessa função potencial magnética tem que ser igual a essa densidade de corrente, tá? Só que isso aqui na realidade o que acontece? O rotacional do gradiente de qualquer função escalar é zero. Isso aí é algo que é provado lá na parte de cálculo vetorial, diferencial vetorial, tá? Então, ou seja, eu tenho um problema aqui nesse momento. Porque é sabido que o rotacional de gradiente é zero. No entanto, eu já sei que existe uma equação que me diz que o rotacional do campo magnético é igual à densidade de corrente. Então, ou seja, eu já começo a limitar um pouco mais a área de abrangência dessa função potencial magnética. Então, em que situação eu posso utilizar uma função potencial magnética? Essa
expressão só vai ser verdadeira em regiões do espaço aonde não exista corrente. Ok? Então eu posso dizer que o campo magnético pode ser expresso através de menos gradiente da função potencial magnética somente nas regiões do espaço onde não se tem a corrente, onde não se tem a densidade de corrente. Parece ser uma definição muito limitante, mas não é. Por quê? Porque na maioria das vezes os eletrodos ou a posição do espaço para onde efetivamente existe a corrente, ela é muito pequena se comparada à área de estudo. Então, ou seja, nas regiões do espaço onde não tem corrente, eu posso aplicar essa definição do potencial magnético. Tá? Então daí já vem mais uma restrição forte, e aí corrobora com aquilo que eu falei, que na realidade isso aqui é um construto matemático, que é uma forma de forçar aí uma situação de se ter uma correlação com o campo elétrico e se obter também as facilidades do campo elétrico, porque nós vimos que se eu parto ali da lei de Coulomb para calcular o campo elétrico, eu vou muitas das vezes envolver integrais complexas. No entanto, o potencial é relativamente mais simples de ser obtido e a partir dele, através de um processo de derivação, que é muito mais simples do que um processo de integração, eu consigo chegar no campo. E a ideia aqui seria a mesma. Eu tenho uma função escalar, que seria fácil de ser obtida, e através de um processo de derivação, chegar no campo magnético. Tá? Outra coisa importante também, essa função escalar ela tem que respeitar a equação de Laplace, né, que o laplaciano do campo elétrico é igual a zero e o laplaciano do campo magnético também é igual a zero. Tá? Nesse caso aqui, pessoal, se eu for trabalhar com uma equação de Laplace ali, calculando a divergência, sabendo que B é μ0 vezes h, isso é igual a zero, colocando aqui no lugar de h o menos gradiente de V, e aqui eu vou ter o laplaciano, se eu estou numa região de espaço onde não existe densidade de corrente, então ela também vai satisfazer a equação de Laplace. Então o laplaciano do potencial magnético é igual a zero, apenas nas regiões do espaço onde não existe corrente, tá? Onde não tem densidade de corrente. Nós sabemos que o potencial magnético ele respeita o Laplaciano, a equação de Laplace em todos os pontos onde tem a derivada de segunda ordem dele. Aqui, além de existir a derivada de segunda ordem da função, não pode haver corrente nessa região do espaço onde está sendo o meu ponto de interesse. Tá? Bom, algumas diferenças então entre o potencial elétrico e o potencial magnético, a função potencial elétrico e a função potencial magnético. Deixa eu só pegar minha caneta. Primeiro, o potencial magnético não é uma função de um único valor em relação à posição. Isso aqui é importante. Quando a gente trabalha com a função potencial elétrico, eu dou lá x, y e z, eu tenho um valor. Se eu mudo x, y, z, eu vou ter outro valor distinto. Tá? Mas a função magnética, o potencial magnético, às vezes para o mesmo ponto no espaço, eu vou ter valores diferentes. Porque você vai ver que muitas das vezes ele vai depender do ângulo φ. Tá? E o ângulo φ ele vai estar rotacionando em torno de um eixo. Isso é importante. O potencial elétrico possui apenas um valor. Tá? Uma vez que um zero de referência é definido, existe apenas um valor de V associado a cada ponto do espaço. E nesse caso não é o caso que acontece aqui no potencial magnético. A gente não define potencial zero, tá? Como referência ou referência de potencial zero. Então olha o exemplo aqui. Vamos pegar aquele campo magnético de um cabo de um condutor coaxial, que nós vimos lá, né? Já deduzimos esse cara. Assumindo que exista então essa relação é uma relação válida, né? Numa região do espaço onde não haja corrente, eu vou calcular o gradiente apenas na coordenada φ, porque o campo magnético só depende de φ. Então eu vou ter essa expressão aqui então para o gradiente, menos 1 sobre ρ dVm dφ. Tá? Igualo isso então a I sobre 2π, ρ, simplifico, passo o sinal negativo. Através de uma integração simples, nós chegamos nessa expressão aqui, onde a função potencial magnético é menos I sobre 2π φ. Tá? No entanto, o que acontece? O φ vai de 0 a 2π.
Então, eu vou ter na realidade um valor cíclico, e muitas das vezes o φ pode 0 a 2π, não. Ele é múltiplos, de n vezes π, tá? Então, ou seja, vai haver situações onde eu vou estar na mesma posição do espaço, no entanto, o ângulo φ vai ser múltiplo, e aí vai me dar valores iguais, tá? Valores diferentes, quer dizer, eu estando na mesma posição em relação a ρ e em relação a z, por exemplo, num ponto. Então, eu vou ter essa característica, essa multiplicidade aqui. Então, por um dado ponto P, a cada n variando de 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, para a mesma posição do espaço eu posso ter valores diferentes do potencial. Tá? Isso é uma característica do potencial magnético. Lembrando que o potencial magnético em si ele tem uma discussão física muito complexa. Ele existe, na realidade, ele é formulado para a gente ter uma ferramenta matemática para que a gente possa estar calculando e obtendo o campo magnético. Tá? Bom, também vai ser válida a gente especificar o cálculo do potencial através de uma integração de linha, também correlato com o campo magnético, com o campo elétrico, né? Lembrando que o potencial, a diferença de potencial entre A e B é menos a integral de B e A de E dl, nesse caso é o potencial elétrico. Se eu for fazer a mesma abordagem para o potencial magnético, vai ser menos, e a escolha do sinal negativo surge exatamente da correlação com o campo elétrico, de B a A de E dl, tá? Aonde eu vou ter que especificar um caminho. Isso aí é bem diferente em relação ao campo elétrico. Por quê? No campo elétrico, por ser um campo conservativo, o resultado da integral independe. Tá? Inclusive, se eu fizer a integral em caminho fechado, é igual a zero. Nós já sabemos disso. Se eu pegar o campo eletrostático e realizar uma integral de caminho fechado dentro do campo eletrostático, o trabalho total realizado para eu sair de A para B, de B para A, é zero, trabalho líquido. Porque eu vou gastar um trabalho W de A para B e um menos W de B para A. Então o trabalho total líquido é zero. No entanto, aqui o campo não é conservativo. Tá? O campo potencial magnético é um campo não conservativo. Então, dependendo do caminho que eu escolha para realizar essa integração, eu vou ter valores diferentes. Tá? Então, eu tenho que especificar esse caminho. Normalmente é um caminho que envolve a corrente, tá? Mas eu tenho que especificar esse caminho. Então, é outra característica também que vai distinguir do potencial elétrico. É o fato desse campo não ser um campo não conservativo. Lembrando que campos conservativos me diz que eu posso realizar a integral de linha entre dois pontos no espaço dentro desse campo para qualquer caminho. Então eu posso escolher sempre o melhor caminho de integração. Dentro do campo elétrico, a gente sempre escolhia os caminhos que facilitavam o processo de integração. Caminhos que seriam mais simples na hora da realização das integrais. Tá? Pelo fato do campo ser um campo conservativo. Em um campo conservativo, se eu faço um caminho fechado dentro dele, o trabalho total é zero. Aqui o campo não é conservativo, então eu tenho que especificar em qual caminho eu estou realizando essa integração. Então, dependendo do caminho, eu tenho valores diferentes. Isso tem que ficar claro também para vocês. Tá? Bom, uma vez que a gente definiu então essa estrutura aí chamada de essa função matemática escalar, esse campo escalar potencial magnético, também é útil definir um vetor chamado potencial vetor magnético. Tá? Ou seja, eu vou associar então a esse campo escalar um campo vetorial potencial. Tá? Também é uma estrutura matemática, também é uma definição matemática que é muito útil, ok? Para principalmente o estudo de radiação de antenas, perdas por radiação em linhas de transmissão, guias de onda para comunicação de ondas eletromagnéticas e, por exemplo, estudos aí de fornos micro-ondas em geral, tá, pessoal? Então, isso aí foge do escopo da nossa disciplina. Isso aí seria uma disciplina chamada Eletromag 2, né, que vocês não têm no currículo de vocês, porque a gente vai até a metade do livro do Wright, ou até a metade da bibliografia aí, até o capítulo 8. Depois os outros 8 capítulos era abordado na disciplina chamada Eletromag 2.
né, que justamente vai conversar sobre antenas, sobre transmissão, ondas eletromagnéticas, influência eletromagnética, radiação, interferência eletromagnética, transmissão de linhas de transmissão, que é bem interessante essa segunda parte da disciplina, está muito focada aí na parte também de telecomunicações. Bom, então esse vetor potencial magnético, a vantagem dele em relação ao potencial magnético é que eu posso utilizá-lo em qualquer região do espaço, tendo ou não corrente, tá? Então essa estrutura matemática desse vetor potencial magnético, ele pode ser utilizado em qualquer região do espaço com ou sem corrente. Então a gente vai definir esse vetor como sendo o rotacional desse vetor é igual à densidade de campo magnético, tá? Isso aí implica no que? Implica que o divergente do campo magnético é zero e isso aqui continua sendo válido, porque o rotacional, o divergente do rotacional também é zero, tá, pessoal? Então isso aí continua sendo válido. E se eu pegar a definição do campo magnético, tá, e substituir, lembre-se que isso aqui seria o B, né? Lembrando que o B é a densidade de campo magnético. B dividido por μ0 me dá H, tá? Porque B é igual a μ0 vezes H. E aí eu sei que o rotacional do campo magnético é igual à densidade volumétrica de corrente. Substituindo então essa expressão dentro do rotacional, eu passo a ter rotacional do rotacional. E rotacional do rotacional existe. Não existe divergente do rotacional, tá? Que é igual a zero. Rotacional do rotacional existe e é dado por essa expressão aqui, ó, complexa, mas existe. Que vai ser o gradiente do divergente menos laplaciano do campo. Não se preocupe que a gente não vai desenvolver essa expressão não aqui, tá? Até porque isso só prova que existe o rotacional. Então, quando eu defino, pessoal, lembre-se que isso aqui é muita matemática. Né? Na aula passada eu enfatizei bem isso para vocês. O fenômeno magnetismo é muito complexo comparado com o fenômeno eletrostático, tá? Então, o fenômeno da magnetostática, do campo magnético estático no tempo e também o variante no tempo, ele é muito mais complexo. Tá? Enquanto que eu tenho um campo, que eu tenho ali uma carguinha, põe uma carga pontual, essa carga pontual gera um campo eletrostático, existe a força elétrica, aquela coisa toda, mas por mais complexo que isso pareça, o fenômeno físico, ou seja, a forma de descrever esse fenômeno é muito mais simples do que os fenômenos magnéticos. No entanto, os fenômenos magnéticos, eles são realmente complexos, tá, pessoal? Então, pessoal, a matemática também para descrever esses campos também é complexa. Então, o que ser feito aqui nesse momento vamos agora pensar que vai existir um campo vetorial associado então à densidade de campo magnético, de tal forma que a densidade de campo magnético também possa ser dada pelo rotacional desse campo. E aí, aquele lance, beleza, eu já descobri um monte de equações que descrevem o campo magnético, e a proposição dessa estrutura, a proposição dessa estrutura matemática, dessa entidade matemática, tem que manter válida nessas expressões. Então, a divergência de B é igual a zero. Se eu pego o lugar de B e ponho o rotacional de A, a divergente do rotacional é zero. Então, ok, existe, está satisfeito. Eu sei que H vai ser igual B sobre μ0. Se eu pego então o rotacional de A e coloco no lugar de B, mas eu sei que o rotacional de H, que é o campo magnético, é igual à densidade volumétrica de corrente, então, ou seja, rotacional do rotacional de A não é zero. Já sabe-se que não é zero esse operador. Então, também continua válida essa equação. Então, ok, eu vou definir, então, esse campo vetorial associado a um campo magnético, chamado potencial vetorial. Tá, pessoal? Que é medido em Webers por metro também. Da mesma forma, fazendo a mesma correlação, a gente vai definir então algo parecido aí com as integrais de campo magnético. Então, a integral em caminho fechado
de μ0 I sobre 4πr vai ser igual a esse mesmo vetor, tá? Ou então eu posso ter aqui uma representação diferencial desse cara, tá? Um dA, ou seja, um diferencial desse vetor, μ0 vezes a corrente dl sobre 4πr, tá? E aí, como está escrito na observação, a gente não faz sentido atribuir qualquer valor, qualquer significado físico a esses campos obtidos aí através dessas expressões, tá? A não ser que eu faça a integral através de um caminho fechado, ou seja, isso aqui eu tenho significado físico, isso aqui não, tá? Esses campos diferenciais, esse dA que a gente vai achar. Esse dA aí que vai ser achado, ele simplesmente é uma estrutura matemática. Ele não tem assim um significado físico. O significado físico vai existir no momento que eu vou integrar esse cara em torno de um caminho por onde passa uma corrente. Aí sim tem um significado físico, ele vai me dar, o rotacional desse cara aqui me dá a densidade de campo magnético, tá? Esse cara de baixo aqui, ele não tem nenhum significado físico. É mais uma estrutura matemática mesmo, para a gente poder obter os campos magnéticos. Que é esse exemplo aqui, olha. Vamos imaginar que eu vou posicionar um elemento na origem, no espaço livre, né? Conforme está nessa figura, e permitimos que o mesmo se estenda no sentido positivo de Z. Então eu tenho um elemento aqui de corrente, e aí dl vai ser igual a um dz na direção Z positivo, tá? Vamos usar coordenadas cilíndricas então para encontrar a expressão do dA num ponto ρφz qualquer. Então o elemento diferencial de corrente vai ser dado por I dz a Z, tá? Que na origem estabelece o campo potencial vetor magnético dado por essa expressão aqui, ó. Lembrando que aqui o R aqui para mim vai ser raiz quadrada de ρ ao quadrado mais E ao quadrado, Pitágoras direto, tá? Então eu vou ter essa expressão então aqui para esse elemento diferencial do campo potencial vetor magnético. Não tem nenhum sentido físico esse cara. Esse cara ele vai ter apenas uma componente em Z, a componente em φ é zero e a componente em ρ é zero, por questões de simetria, tá? Então a gente conseguiria obter a expressão para o campo diferencial magnético aplicando a expressão do rotacional em cima do dA. O rotacional na componente Z do campo é dado por essa expressão, tá? Só que do lado de lá tem se não me engano, tem um ddφ, tá? Um ddz na componente φ, mas a componente φ dele é zero, na direção φ. Ok, pessoal? Então, ou seja, nós temos um campo dH dado por essa expressão, que ainda não tem muito sentido de ser, que eu vou fazer o que? Eu vou ter que resolver a integração, fazer a integral aqui, para efetivamente achar o campo. Mas o que é interessante aqui é que partindo de uma solução mais simples, que é essa definição do vetor potencial magnético, potencial vetor magnético, a gente consegue chegar numa expressão da onde eu vou poder obter então o campo magnético, tá? Mais uma forma diferente de se obter um campo magnético, coisa que também fizemos aí anteriormente em outros momentos aí utilizando o campo elétrico, tá? Lembrando que isso aqui ainda não tem nenhum sentido físico, só depois que eu fizer a integração, tá? Utilizando aí um caminho, em torno de um caminho que envolva uma corrente elétrica. Da mesma forma, a gente pode escrever esse vetor potencial em função da densidade de uma corrente superficial ou de uma corrente volumétrica, como nós vimos lá também no campo magnético, tá? Lembrando que se eu estou trabalhando com a corrente filamentar, eu vou ter uma integral de linha, como a gente fez agora. Se eu tiver uma corrente superficial, eu vou ter uma integral de superfície, uma integral dupla. Se eu tiver uma densidade volumétrica de corrente, então eu vou ter uma integral tripla, uma integral no volume, tá, pessoal? Para resolver esse problema aí. Ok? Então, lembrando que tanto o potencial escalar magnético quanto o potencial vetor magnético são abordagens matemáticas, tá?
São estruturas matemáticas, são funções matemáticas, são recursos matemáticos que se cria para facilitar o estudo dos campos magnéticos. E essas estruturas matemáticas elas acabam sendo restritas pela própria imposição da natureza dos campos magnéticos. O potencial magnético ele tem aquela restrição que só posso utilizar essa função em regiões do espaço onde não exista corrente. No entanto, o potencial vetor magnético, ele é uma definição que eu posso utilizar em qualquer região do espaço, tá? Mais uma vez, isso é desdobramento da matemática envolvida para descrever este fenômeno magnético, tá? Mas são estruturas que facilitam o estudo, ou seja, estou estudando de uma forma indireta os fenômenos magnéticos. Bom, uma vez que agora eu tenho um campo magnético, evidentemente, e hoje está quente pra caramba, até ligar aqui de novo, evidentemente a gente vai ter forças, né? Como a gente tem a força elétrica, que nós vimos lá, a carga vezes o campo. E como é que é a força magnética, né? Isso também é empírico, foi algo empírico, assim como a lei de Biot-Savart, que também nós já discutimos. Eles, em laboratório, eles viram que se eu pegasse uma partícula carregada e essa partícula não poderia estar parada, obrigatoriamente teria que estar em movimento. E ela com a velocidade v, lembrando que v é um vetor, velocidade é um vetor, adentrasse uma região do espaço imersa num campo estático magnético B, essa partícula de carga Q sentiria uma força que seria proporcional à intensidade dessa velocidade, o módulo da velocidade, vezes o módulo do campo, vezes o seno do ângulo entre o campo e a velocidade. Tá? Logo, quando eles acharam essa correlação, envolveu o seno, produto vetorial. E normalmente essa partícula ela tinha a tendência de sofrer uma reflexão num plano perpendicular, na direção perpendicular ao plano formado pela velocidade e pelo o campo magnético. Então, definiu-se o que nós chamamos de força magnética, que é igual a carga vezes o produto vetorial da velocidade da partícula vezes o campo magnético. Tá? Densidade de campo magnético. Se fosse campo magnético, teria um miséria ali dentro também. Então, pessoal, mais uma vez, reparem que o magnetismo ele tem um formalismo matemático forte, mas muitos dos seus efeitos foram inicialmente verificados através de experimentos. Ou seja, foi feito um experimento e verificou-se essa grandeza. Então, aqui eu tenho a definição da chamada força magnética. Agora, se eu tenho uma região do espaço que é onde essa minha carga ela adentra e existem campos magnéticos e campos elétricos, através do princípio da superposição, ou seja, o cálculo da força resultante, vocês viram isso em Física 1, que eu vou fazer a soma vetorial de todas as forças que uma determinada partícula está submetida para obter a resultante dessas forças, a partir do princípio da superposição, eu vou ter a força elétrica mais a força magnética. Tá? Essa é a chamada equação de força de Lorentz. Tá? É essa equação que descreve, por exemplo, as órbitas dos elétrons em torno de um acelerador de partículas, tá? Do magnetron da vida, de um ciclotron, seja o que for. Tá? Isso é bem interessante. Então, ou seja, se eu pego uma partícula carregada com a carga Q, com a velocidade v, e ela adentra numa região do espaço onde coexistam campos elétricos e campos magnéticos, ela vai sofrer uma força que é chamada força de Lorentz, tá? Que é dada através da combinação da ação desses dois campos. A força elétrica ela tende a ter a mesma direção em sentido do campo elétrico, e a força magnética ela tende a ter uma direção perpendicular ao plano da velocidade e do campo magnético. Né? E a combinação vetorial dessas duas forças vai me dar a trajetória típica, por exemplo, de uma partícula imersa dentro desse campo de um acelerador de partículas, por exemplo. Tá? Isso é bem interessante, apesar de ser uma expressão extremamente simples, e a gente consegue fazer estudos de efeitos bem complexos aí,
da natureza, tá? Normalmente a gente pode descrever também ela em forma diferencial, tá? Que também é interessante, porque aí eu tenho ali um dq de carga. Lembrando que muitas vezes eu não tenho o Q, eu tenho um dq de carga, porque imaginemos que eu tenha uma região do espaço onde eu quero estudar e tal. Então muitas vezes a gente pode ter essa abordagem diferencial, tá? Bom, um campo magnético que exista força nos elétrons tende a fazê-los mudar de posição ligeiramente. Isso aí é fato, tá? Mesmo que seja algo pequeno. Então vamos imaginar que eu tenha um material e eu vou introduzir esse material dentro de uma região que existe um campo magnético, tá? Eu vou deixar com que esse material fique imerso numa região de campo magnético. No entanto, as forças de Coulomb entre os elétrons e os íons positivos, são aqueles elétrons que estão lá na camada de valência, que estão lá na banda de valência, que são aqueles elétrons que estão mais longe do núcleo, onde nós já discutimos tudo isso. Esses elétrons, eles sofrem uma pequena variação, uma vez que eu coloco o material dentro, e esses elétrons estão em movimento, né, pessoal? Está tudo em movimento dentro da rede cristalina. Eu coloco esse material dentro de um ambiente onde existe um campo magnético. Esse campo magnético vai exercer uma força, que é a força magnética, sobre esses elétrons, vai fazer com que esses elétrons sofram pequenos desvios. No entanto, a força elétrica exercida pelo íon positivo, pela atração do núcleo, é muito superior à força magnética imposta por um campo magnético externo, tá? Então, praticamente, então, a resultante da força vai ser zero, tá? E aí, mas como esses elétrons eles passam a ter um leve deslocamento, essa força magnética ela é transferida para a rede cristalina, ou até mesmo para o próprio condutor, tá? Já vimos algo parecido isso em polarizações de dielétricos ali nos íons, né? Bom, a separação dessas cargas resultantes pode ser notada, mesmo que pequena. Vai surgir uma tensão no material, tá? Por quê? Uma vez que eu desloque essas cargas, passa a ter uma tensão baixíssima, mas passa a ter uma tensão no material. E essa tensão é chamada tensão de Hall ou chamado efeito Hall, que é utilizado em muitos aparelhos para medição de campos magnéticos, para fazer inferências na estrutura cristalina dos materiais, tá? Então o efeito Hall ele acontece exatamente quando eu coloco um material sobre a ação de um campo magnético externo. Esses elétrons eles vão reagir e aí eu posso medir uma tensão no material. Surge uma tensão, uma DDP no material, tá? E aí, ao surgir essa tensão, esse material eu consigo, lógico, existem tabelas, experimentos, vários experimentos para isso, e eu consigo associar essa tensão a propriedades físicas do material, tá? E inclusive também até mesmo fazer medição de campos magnéticos em regiões aí utilizando materiais que têm um efeito Hall mais intenso, tá? Então, ou seja, isso também é a física envolvendo campos magnéticos, tá? Bom, a gente definiu então a chamada corrente de condução como sendo a densidade de cargas volumétricas vezes a velocidade com que essas cargas se propagam no meio, né? A gente vê isso lá na parte de corrente elétrica, tá? Como o dq ele pode ser dado por um ρV/dV, então eu posso reescrever a minha força magnética por essa expressão aqui, ó, tá? Onde tem um dq eu ponho um ρV/dV, tá? E aí eu posso aproximar então esse ρV vezes V de uma densidade volumétrica de carga. Então eu posso escrever a minha força magnética diferencial como sendo o produto vetorial de um vetor densidade volumétrica de carga, e aí está associada a corrente volumétrica de corrente, ou superficial, ou então através de uma corrente filamentar. Por que isso é importante? Porque agora eu não vou estar olhando a força magnética em uma carga. Eu vou estar olhando a força magnética em um conjunto de cargas. Ou seja, em um diferencial de cargas, em um dq de cargas. Sendo assim, agora eu posso fazer integrações e obter a força resultante sobre um circuito, sobre um filamento, sobre uma placa, etc. de um material. Tá?
Então eu posso estender a definição então, da força magnética como sendo a integral de caminho fechado de I dE L vetorial B. Tá? Se I for constante, eu tiro a, a corrente de dentro dessa integral e passo a ter essa expressão da força magnética como sendo a integral de caminho fechado do B vetorial dl, onde dl é o incremento de caminho por onde eu vou fazer a integração. Tá? Agora, se eu tiver um condutor retilíneo dentro de um campo magnético uniforme, o B sai de dentro dessa integral e a integral de dl me dá o comprimento do condutor, se for um fio. Tá? Então a expressão da força magnética passa a ser a corrente vezes o produto vetorial desse vetor L, que é esse vetor L? É o vetor cujo módulo vai ser o comprimento do condutor e cuja direção e sentido eu vou usar um ponto de referência para isso. Pode ser um X, pode ser em Z, pode ser em Y, ok? Se eu quiser apenas o módulo dessa força, então eu vou ter o módulo do campo magnético vezes a corrente que passa pelo condutor, vezes o comprimento do condutor, vezes o seno do ângulo entre a direção com que a corrente passa pelo condutor e a direção do campo magnético. Então, imaginemos que eu tenha aqui o campo magnético e aí nessa direção o vetor associado ao condutor. Tá? E aqui eu tenho um ângulo θ entre essas duas grandezas vetoriais. Tá? Então, significando o quê? Se eu pego um material condutor, um fio condutor, e introduzo ele, ou então aplico um campo magnético externo nele, esse cara vai sofrer uma força. Ele vai sofrer uma ação de uma força. Ele vai tender a distorcer, acelerar, a se mover em função de uma força. Isso acontece, você já sabe, efeitos de motores elétricos, etc. Trabalha em cima desse princípio aí, tá? E como a gente vai ver daqui a pouco, que é quando eu aplico um torque em cima de um circuito, tá? Bom, pessoal, se a gente considerar então a densidade uniforme do fluxo magnético B, trazendo ele para fora, eu passo a ter essa estrutura aqui, tá? Integrando, durante a investigação sobre integrais de linha fechada em um campo potencial eletrostático, porque ele é conservativo, isso aqui é igual a zero, tá? Ou seja, a força em um circuito filamentar fechado em um campo magnético é zero. A força resultante. No entanto, se eu tiver em um campo não uniforme, um campo variante com o tempo, um campo que não seja uniformemente distribuído no espaço, a força total não precisa ser zero nesse caso. Ok? Bom, embora que a força ainda seja zero, eu posso ter torque. Não sei se vocês lembram disso, acho que vocês devem ter visto isso eu acho com o Pablo, não sei. Porque fisicamente não chega a ver torque, não. Se eu tiver um ponto de aplicação, uma alavanca, e fazer com que haja uma força, e aí eu vou ter um ponto que é chamado ponto de alavanca, e aí vai existir um torque, tá? Que é dado exatamente por essa expressão aqui, onde R seria uma alavanca e F é a força aplicada. Né? Naquele ponto, na origem, onde eu tenho a alavanca presa, e aí eu aplico uma força nesse ponto, eu vou ter um torque sobre esse movimento, tá? Um torque normal. Se eu tiver duas forças atuando em dois pontos de alavancas diferentes, mesmo que a força total resultante atuando sobre aquele ponto seja zero, o torque não é. Então eu vou ter um torque no movimento, mesmo que a força total atuando sobre essa estrutura, sobre esse ponto de referência seja zero, tá, pessoal? Isso é a definição de torque, que vocês já viram aí, tá? Par binário de forças, etc. Aquela coisa toda. Daí dê-me uma alavanca que eu levanto o mundo, aquelas coisas todas. Então, ou seja, mesmo que eu tenha em uma situação onde eu tenha a força total, a força resultante zero, ainda possa haver torque. Tá? Não quer dizer que não haja forças, quer dizer que a soma vetorial dessas forças é nula. Tá? Então eu passo a ter torque.
E aí eu tenho o torque em uma espira diferencial, ou seja, um circuito diferencial, é dado por essa expressão aqui, IDS vetorial B, tá? Onde ds é a área vetorial da esfirra. Que área vetorial, pessoal? Lembre-se, uma vez que eu tenho uma área e associa ele a um vetor normal, eu vou ter um ds, que vai ser um ds vetorial, que vai ser a área vezes o vetor normal a ela. Então, ou seja, se eu tiver a área da espira vezes o módulo do campo magnético, vezes o seno que a direção normal da área faz com o campo magnético, eu vou achar o valor do torque, ou seja, qual o torque que essa esfera vai sofrer ao ter uma corrente circulando nela e ela ser introduzida dentro de um campo magnético. Tá? Qual é o torque, a tendência de giro que esse cara vai ter. Por uma questão também de assimilação e comparação com isso aqui vai ser muito utilizado, principalmente depois que a gente for ver materiais magnéticos semana que vem, eu posso definir o que nós chamamos de momento de dipolo magnético diferencial, medido em ampere metro quadrado, que vai ser igual a corrente vezes a área. Logo, eu posso escrever então o torque diferencial que uma espira sofre imersa num campo magnético como sendo um dm vetorial B. Lembrando que o dm é quem? Corrente ds. Tá? ds é o vetor diferencial de área. Agora, se eu tenho então uma espira plana e aí eu passo para o mundo macroscópico, eu passo a ter então essa definição do torque como sendo corrente vezes S vetorial B, ou momento de polo magnético vetorial B, tá? Então, uma coisa importante, a espira de corrente sempre tende a girar a espira de forma a alinhar o campo magnético produzido com ela com o campo magnético aplicado que está causando o torque. Então, detalhe, pessoal, eu acho que eu não reforcei isso com vocês. Esse campo magnético aqui não é o campo magnético gerado pela corrente que passa pela espira. É um campo magnético externo. Lembrando que na espira existe uma corrente passando. Essa corrente que passa na espira cria um campo magnético que vai interagir com o campo magnético externo e vai fazer com que haja um torque na espira. Por quê? Porque a tendência é que essa espira gire de forma que o campo magnético gerado pela corrente que passa na espira se alinhe com o campo magnético externo. Se esse campo magnético externo varia, a espira também tende a variar. Tá? Ou seja, eu tenho ela na direção, ela vai sofrer uma deflexão. Alinhou. Se o campo magnético varia, ela sofre a deflexão novamente. E assim ela vai variando. Tá? Então, esse campo magnético que surge aqui na fórmula do torque não é o campo magnético gerado pela corrente que está passando pela espira. Outra coisa importante, para que isso aqui seja verdade, o campo magnético que a espira está induzido através da corrente que passa ele não pode ser muito forte, porque senão ele pode inclusive afetar o campo magnético externo. Então, o campo magnético externo normalmente ele tem uma intensidade muito superior ao campo magnético induzido na corrente da espira, para que haja então a deflexão, que haja o torque então da espira aí, tá, pessoal? Então, eu acho que eu não reforcei isso. Esse campo magnético que surge aqui nessa expressão é um campo magnético externo, mas existe o campo magnético gerado pela corrente que está passando pela espira. Então, eu pego esse campo, essa espira que está com a corrente passando por ela e introduzo dentro de um campo magnético. Existe aí um experimento simples, né, que você apoia uma espira de metal leve, evidentemente, presa em dois terminais ligados a uma bateria, e aí você aproxima o ímã permanente e fica variando o campo, ou seja, aproximando e afastando o ímã permanente, e aí a espira começa a girar também. Tá? Isso aí é um experimento, aí, não sei se já fizeram em física experimental, mas é bem básico aí para exemplificar essa relação aí. E aí, para a gente fechar então, pessoal, vamos imaginar que eu tenho um circuito fechado, como esse aqui, por onde passa uma corrente muito baixa de 4 mA. Tá? Esse circuito ele é introduzido dentro de uma região do espaço que existe um campo magnético dado por essa expressão aqui.
menos 0,6 na direção y, mais 0,8 z teslas. Então está ali introduzido. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo direto, vou aplicar a formulação do torque direto. Aqui eu tenho o valor da minha corrente, a área da espira, está aqui, ó, a espira ela vai do ponto 00 até o ponto 01 e aqui 1, 2 e 0. Tá? Então qual que seria a área da espira? X vezes Y. Mas em que direção? E aí eu vou assumir a direção aqui, ó, Z normal. Tá? Então esse aqui seria o vetor ds. Tá? Destacado aqui para vocês. Aqui seria o vetor ds. Que está aqui. Tá? Esse aqui é o vetor ds, que é a área na direção z positiva. Vetorial, o campo magnético. Resolvendo o produto vetorial, vocês vão encontrar que o torque que essa espira vai ter, 4,8 na direção x, tá? Newtons metro. Ok? Então, ou seja, ela vai tentar rotar para cá. Ela vai tentar se alinhar para cá. Então, o torque, o sentido de torque dessa espira é nesse movimento aqui. Ok? Lembrando que a espira contém uma corrente muito baixa, e essa corrente baixa gera um campo magnético que vai interagir com o campo magnético externo, daí surgir a questão da força magnética. Por que então a força magnética, gente, para a gente fechar, está associada com a velocidade? Porque carga em movimento é corrente. Tá? No entanto, se eu tenho a carga parada e coloco ela dentro de um campo magnético, magnetostático, um campo uniforme, ela não sente força magnética nenhuma. Ela tendo movimento, a própria expressão da força magnética me diz que vai ser o produto vetorial de V com B. Tá? E aí, dali, através de um valor unitário de cargas, a gente vai evoluindo até chegar na expressão do torque que envolve corrente, que são cargas em movimento. Então, por isso que dentro do magnetismo, a associação e os efeitos ocorrem quando eu tenho cargas e essas cargas estão em movimento. Tá? Bom, pessoal, a gente fecha então essa parte aí do nosso conteúdo da aula de hoje. Tá? Semana que vem nós vamos ver